Então vamos começar esse vídeo, vamos falar um pouco sobre o túnel Transandino, que trata-se de uma disciplina de túneis do curso de Engenharia Civil de Infraestrutura da UNILA, a Universidade Federal da Integração Latino-Americana. E esse trabalho vai ser apresentado pelos discentes Giovanni Pereira dos Santos Júnior e Rômulo Nolasco Martins Silva. Os Andes, eles se estendem da fronteira entre a Argentina e o Chile, na região da Patagônia, até a fronteira entre a Venezuela e a Colômbia. A interação entre as placas de Nazca e a placa sul-americana, que no caso de Nazca é oceânica e a placa sul-americana é continental, é que resulta na formação das cordilheiras dos Andes. Essa formação se dá a partir da convergência entre essas duas placas. As placas continentais são menos densas, por serem compostas principalmente por granito. Enquanto isso, as placas oceânicas são mais densas por serem compostas principalmente por rochas basálticas. A formação da Cordilheira dos Andes se dará a partir do processo de subducção, que ocorre quando uma placa mais densa mergulha sobre a placa menos densa. No caso dos Andes, a placa oceânica mergulhou sobre a placa continental, gerando os dobramentos conhecidos atualmente. Outro fenômeno que ocorre com essa subducção são as descargas magmáticas na direção vertical, conhecidas por gerar o vulcanismo e as recorrentes atividades sísmicas da região. Agora falando um pouco sobre a localização do túnel Transadino. Ele fica no país do Peru, na região de Lambayeque, ou na província de Lambayeque, na cidade ou distrito de Olmos. O projeto de túnel Transadino faz parte de um megaprojeto de engenharia denominado Projeto de Irrigação de Olmos. Esse projeto visa transpor as águas do rio Huancabamba, que flui no oriente das Cordilheiras dos Andes, para a região de Olmos, que fica no ocidente dos Andes. Vale ressaltar que a região de Olmos é desértica e possui índices pluviométricos médios de 25 milímetros anuais. Agora falando um pouco sobre a história do projeto de irrigação Olmos, temos que em 1924 o engenheiro Charles Sutton propôs o projeto de irrigação Olmos. Já na década de 1970, duas empresas soviéticas realizaram um estudo definitivo que serviu de pedra angular para esse projeto. As obras se iniciaram, mas foram suspensas por falta de fundos. Em julho de 2004, o governo peruano, por meio do governo regional de Lambayeque, o GRL, assinaram o contrato de concessão para o componente de transferência, que seria o túnel Transandino, com a empresa concessionária Transvase Olmos. Já em 2010, o governo regional de Lambayeque assinou o contrato de compensação econômica do componente hidroenergético do projeto Olmos com a empresa Sindicato Energético S.A., a Sinersa. Em junho de 2010,
o GRL assinou o contrato de concessão de H2 Olmos SA para a concessão do componente de irrigação do projeto. Em 2012, o GRL, dirigido pelo engenheiro Humberto Acunha Peralta e a concessionária H2 Olmos, iniciaram o processo de leilão de 38 mil hectares de terras novas, assim possibilitando o desenvolvimento do componente de irrigação. E em 2014, foram inauguradas as obras de irrigação que alcançaram 43.500 hectares nessa primeira fase do projeto. Falando sobre o túnel transandino, ele tem como sua principal função transportar a água do rio Huancabamba, que está represada agora na nova barragem Limão. A longitude desse túnel é de aproximadamente 20 km. O diâmetro dele, depois de terminado, é de 4,8 metros. A diferença entre as cotas das bacias do Oriente para o Ocidente é de 1.100 a 1.200 metros sobre o nível do mar. Podemos ver nessa imagem que já existia uma perfuração, uma escavação existente de 1970 pelas empresas soviéticas, que seriam essas áreas vermelhas, e as áreas restantes seriam as escavações feitas a partir de 2004. Podemos ver também que existe uma cobertura montanhosa de mais de 1,932 quilômetros. Informações obtidas na década de 70 pelas empresas soviéticas são que a resistência dessas rochas são de 140 a 160 MPa. E baseado nessas informações, foram escolhidos os métodos de escavação. Na década de 70 até o final de 1980, foi utilizado o drill e blast para o começo da escavação. A partir de 2007 até 2011, a máquina utilizada para escavação foi o Tunnel Boring Machine, conhecido como TBM, que tem suas características como o seu tamanho de 320 metros, seu peso de mais de 1.000 toneladas, assim como outras características que serão apresentadas no vídeo a seguir. La cordillera de los Andes es una de las cadenas montañosas más altas del mundo y recorre más de 7.000 kilómetros de extensión en América del Sur. Construir un túnel trasandino perforando estos enormes cerros representó el reto más importante que debía afrontar el proyecto de trasvase de Olmos. Lo que parecía imposible hace más de 80 años, cuando el sueño fue concebido. Exactamente, el túnel tendrá una longitud de 19,3 kilómetros, la misma distancia que existe desde el distrito de Ventanilla hasta Las Palmas en Santiago de Surco. Según el contrato, la empresa Odebrecht debería encargarse de la titánica labor de perforar una dura montaña. Para ello se invirtieron 14 millones de dólares en la compra de una máquina llamada Tunnel Boring Machine, conocida también como TBM o Pachamama. Se trata de una gigantesca maquinaria que tuvo que llegar a nuestro país vía marítima desde los Estados Unidos. Este TBM mide aproximadamente 320 metros, tamaño similar al de 4 canchas de fútbol. En este sector de Occidente no solo se trabaja dentro del túnel. Aquí vemos las dovelas, unas estructuras de concreto que, aunque no parezca, pesan cada una 2 toneladas y sirve como sostenimiento de los rieles. En total trabajan en este sector 220 personas en 2 turnos. A diferencia del sector oriental, aquí se elabora los 365 días del año. Próximos al ingreso al túnel, llama la atención este gigantesco tubo. Su finalidad es proveer de aire acondicionado a la parte interior,
donde la temperatura puede aumentar hasta los 50 grados centígrados. Una situación que hace el trabajo aún más arduo. «30 minutos demora el viaje hasta donde viene perforándose la cordillera. Este tren, además de trasladar al personal hasta la zona de trabajo, también lleva en sus vagones el material excavado del túnel. En las entrañas de la cordillera, a pesar que el calor es agobiante, la atmósfera resulta una experiencia inigualable. Aquí se comprende la vital importancia del aire acondicionado. A pie, los visitantes ya están sobre el TBM. El diámetro del túnel es de casi 5 metros. La máquina en este espacio parte la roca con su cabeza que posee 36 cortadores de acero especial. Esta poderosa TBM pesa 1100 toneladas y cuenta con 5 motores. Además de cortar, coloca el material excavado en fajas transportadoras hasta los vagones. Asimismo, coloca anillos metálicos como parte del sostenimiento del túnel con barras helicoidales, proporcionadas por Aceros Arequipa. Finalmente, agrega el material de concreto para su revestimiento. Aquí en el centro de la Tierra, no solo es la máquina contra la cordillera, nada sería posible sin la audacia y temple del hombre peruano. Para estos trabajadores, es parte de su rutina diaria. Todos los días, laboran 35 personas por cada guardia de excavación. Es una actividad que requiere mucha preparación. Lo ideal es que diariamente se perfore entre 25 a 30 metros. Resulta paradójico, pero mientras más dura sea la roca, más fácil será el avance de la TBM. El tipo de piedra arenosa dificulta el funcionamiento de la TBM. Cada día, al menos 20 horas son dedicadas a la excavación. Las 4 restantes al mantenimiento de la máquina. Se muestra como un árido desierto, mañana lucirá verde. El constante esfuerzo pronto dará sus frutos. Falando um pouco agora do sistema de sustentação aplicados na construção do túnel, temos conjuntos de aços instalados atrás de uma TBM de 5,30 metros de diâmetro no túnel do projeto Olmos do Peru, que está apresentado ali pela foto. Ela é fundamental para a estabilidade, a sua instalação dos conjuntos de aços atrás do escudo, mantendo o perfil de um túnel. Na foto da direita podemos ver a montagem do suporte de aço que utilizaram seções WH de 4 polegadas e perfis de aço de seção 1 de 6 polegadas. Também podemos ver nessa estrutura detalhes de segmento inverte de concreto pré-fabricados que incluem um canal de drenagem central e braçadeiras de trilho pré-estabelecidas, além do sistema de suporte McNally, que mantém a estabilidade ao proporcionar suporte imediatamente atrás da TBM. Agora falando um pouco sobre os equipamentos auxiliares, temos os equipamentos de sistema de concreto projetado, que são o robô e a bomba de concreto. O robô tem um movimento axial de até 3 metros e a bomba de concreto ela projeta 14 metros cúbicos por hora. Temos também um compressor condensador, uma evaporadora e um sistema de refrigeração da TBM, pois debaixo do túnel há grandes pressões que aumentam a sua temperatura e é necessário sistema de refrigeração. Temos também os equipamentos de rolamento, que se dividem entre sistema de transporte, sistema de invertes e rolling stocks, utilizados para carga de pessoas, materiais e da TBM.
Vou falar um pouco também do processo de execução no que diz respeito ao segmento geológico, né? A gente pode ver aqui o perfil, a elevação transversal, né, da área em que está sendo executado o projeto. E a gente pode dividir esse perfil transversal em anos de execução. Então, temos aqui a zona 1, que seria para o ano de 2007, se esperava um avanço de 3.456 metros. Apresentava um tipo de rocha nessa zona, que era a brecha andesita, a riolita, a dacita e a porfirítica, com força de compressão axial entre 50 e 70 MPa e uma cobertura de 500 a 750 metros. A densidade em toneladas por metro cúbico era de 1,85. Também em 2008, na segunda zona, que é uma zona um pouco maior, que teria um avanço de 4.937 metros, com o mesmo tipo de rocha da zona 1, porém com uma força de compressão uniaxial entre 80 e 100 MPa e uma cobertura de 700 a 2.000 metros, com uma densidade em toneladas por metro cúbico de 2,1. Em 2009, temos um avanço de 1.357 metros, ao mesmo tipo de rocha das outras duas zonas, uma força uniaxial maior de 100 a 130 MPa e uma cobertura de 1.350 a 950 metros, com a densidade de 2,5 toneladas por metro cúbicos. Os zonas 4 e 5 dos anos de 2010 e 2011, elas apresentam o mesmo tipo de rocha, que é a dacita silicificada de grão fino e o pórfito granítico. O avanço de 2010 era esperado em 591 metros, com uma cobertura de 950 a 750 metros e uma força de compressão axial entre 120 e 225 MPa. A densidade nessa zona, era de 2,7 toneladas por metro cúbico. Em 2011, o avanço esperado seria de 1.897 metros, a cobertura seria entre 750 e 700 metros e a força de compressão axial estava entre 100 a 120 MPa, com uma densidade de 2,5. Eu vou falar um pouco sobre o conceito geral do fenômeno de estouro de rochas, também conhecido como rock bursting, que é um elemento importante desse projeto. Vale ressaltar que no rock bursting, nesse fenômeno, a medição direta de tensões em loco ela não é possível em profundidades muito altas. Também o mapa mundial de tensões, o WSM, ele proporciona alguma indicação da orientação do esforço horizontal máximo no local indicado, mas não há magnitude de tensões. Essas tensões todas elas se produzem pelas falhas induzidas devido à subducção da placa Nazca por debaixo da placa sul-americana, como foi comentado no início dos slides. Agora eu vou continuar falando um pouco sobre o fenômeno de estouro de rochas, né, o rock bursting, só que aplicado ao projeto do túnel Transandino. A gente pode analisar nessa tabela que existe que nos apresenta dados que conseguem nos descrever os danos, né, dos fenômenos de rock bursting e também o suporte que deve ser considerado na execução do projeto. Então, no caso do túnel transandino de Olmos, a relação entre sigma max e sigma c, que significa a relação entre a tensão máxima do maciço rochoso com a resistência à compressão axial do maciço, ela se encontra entre 0,9 e 1,2. Então, a gente pode inferir que existe uma presença de desprendimentos de severos a muito severos e estouros de rocha de alta intensidade e muito alta intensidade. Então foi um fenômeno que foi presente e constante em grande parte da obra do túnel transandino. Um problema adicional neste túnel, também voltando falando sobre a questão do rock bursting, é a tensão horizontal muito alta que se encontra paralela ao túnel. Essas figuras acima, elas mostram a extensão aproximada da falha frágil no rumo do túnel, para diferentes magnitudes de tensão que são encontradas de acordo com o eixo do túnel. Agora, vamos falar um pouco sobre os mecanismos de deslocamento e os mecanismos de aplanamento. Do lado esquerdo, temos um perfil de deslocamento típico para uma TBM para rocha dura de face aberta. O primeiro ponto em que os esforços se podem apresentar completamente está atrás do protetor dos suportes, aproximadamente duas vezes o valor do diâmetro do túnel atrás da cabeça de corte. Cerca de 80% da deformação já terá lugar a esta distância. Para um túnel autoestabilizante, isso significa que a carga sobre os conjuntos de aço costuma ser pequena. Um estouro de rochas diante de face ou na massa rochosa que rodeia a TBM pode ter um grande impacto nesse perfil de deslocamento.
Os mecanismos de aplainamento. Esse tipo de mecânica de falha se produz geralmente no processo de corte da TBM e no processo de perfuração no método de Drill and Blast. Se produz como reação à pressão aplicada pelo processo de corte da TBM e perfuração do Drill and Blast, provocando a liberação de energia em direção à zona já escavada. Aqui temos um caso que exemplifica como funcionam essas relações entre a tensão máxima do maciço rochoso e a resistência à compressão anuxial. Se produz uma ruptura de menor a moderada em rocha massiva quando essa relação está entre 0,45 e 0,9. A expansão de aproximadamente 40% do volume pode estar associada com esse desprendimento, e é importante limitar essa expansão e manter a rocha espaçada em seu lugar. A malha, que se instala de maneira pressionada contra a rocha e se mantém no seu lugar mediante parafusos tensores de ancoragem totalmente selados, geralmente faz um trabalho muito bom para a estabilização dessas pequenas incrustações. Em túneis de engenharia civil, o concreto projetado geralmente se aplica como revestimento final. Se produz um estouro severo quando essa relação entre a tensão máxima do maciço rochoso e a resistência à compressão axial ela é maior que 0,9. No caso do nosso maciço, ela é próxima a 1,2. Essa sobreescavação ela pode se estender sobre todo o teto e a parede lateral do túnel, dependendo da direção da tensão local. Nas rochas duras e frágeis, esse descascamento pode estar associado com uma importante liberação de energia que provoca o estouro da rocha em uma superfície próxima. As rochas massivas frágeis também podem se dispersar nesses casos, tem pouca liberação de energia com exceção de desprendimentos de rochas induzidos pela gravidade. Aqui temos um gráfico, né, que ele separa a quantidade de estouros que tiveram no decorrer do projeto, também de acordo com os anos e com as etapas, né, que a gente viu anteriormente. Então, no ano de 2007, a gente teve uma média de 0,06 estalidos a cada metro avançado. No ano de 2008, a gente teve um 0,96 estalidos a cada metro avançado. No ano de 2009, 3,64 estouros a cada metro avançado. No ano de 2010, 4,81 estouros a cada metro avançado. E no ano de 2011, 1,78 estouros a cada metro avançado. Então, a gente pode tirar disso tudo que 49% dos estouros foram de intensidade baixa, 34% dos estouros foram de intensidade média e 17% foram de intensidade alta. Aí está a importância de se falar sobre o fenômeno de rock bursting quando falamos da execução do túnel de Trasandino. Podemos ver também uma média de acordo com cada ano, né, e cada mês, e também os eventos que poderiam ter ocasionado o atraso, né, da execução. Em 2007, a gente teve um avanço médio de 11,30 metros por dia e 346 metros por mês. Em 2008, 16,8 metros por dia e 494 metros por mês. Em 2009, 4,44 metros por dia e 136 metros por mês. Então a gente teve já um decréscimo, né, desse avanço depois de maio de 2009, já de acordo por conta das zonas de maior impacto, né, da presença dos fenômenos dos estouros, do rock bursting. No ano de 2010, praticamente foi o avanço por toda a área, né, da zona de maior impacto da presença do rock bursting. A gente teve um avanço médio, né, de 2,15 metros por dia e apenas 66 metros por mês. E ao final, né, na TBM de 2011, o avanço médio de 5,16 metros por dia e 158 metros por mês.
Para finalizar esse vídeo, vamos mostrar como ficou esse projeto desde a barragem, né, desde a sua represa, o represamento, para a transposição do rio, passando pelo túnel e também o projeto de irrigação. El proyecto consiste en trasvasar las aguas del río Huancabamba de la vertiente del Atlántico hacia la vertiente del Pacífico para irrigar las Pampas de Olmo. Se ubica entre los departamentos de Lambayeque, Piura y Cajamarca. La concesionaria Trasvase Olmos es la responsable de la construcción y operación de las obras de trasvase, donde destaca la presa Limón y el túnel trasandino de 20 kilómetros de longitud, el segundo túnel más profundo del mundo. La inversión fue de 288 millones de dólares. H2 Olmos es la responsable de financiar, construir y operar las obras de irrigación para abastecer de agua a 43.000 hectáreas de tierra agrícola en el distrito de Olmos, Lambayeque, de las cuales 38.000 hectáreas pertenecen a empresas agroindustriales y 5.500 hectáreas son de pequeños agricultores ubicados en el Valle Viejo de Olmo. La inversión total fue de 221 millones de dólares y las principales obras son 2 bocatomas, el desarenador Miraflores, el canal, embalse Palo Verde y sistema de tubería. A 5 años del inicio de la operación, el proyecto Olmos cuenta con 23.000 hectáreas, incluyendo paltos, arándanos, espárragos, uvas de mesa y caña de azúcar. Se han creado 23.500 trabajos directos, beneficiando a Olmos y a la zona de influencia del proyecto. Las empresas agroindustriales han invertido más de 1.900 millones de dólares y en el 2019 exportaron 206 millones de dólares. El proyecto Olmos aportó el 15% de la actividad económica de la región Lambayeque en el 2019, transformando la calidad de vida de su población.